Iniciar a gravação para podermos dar início à reunião. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença nesta audição do Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias. Neste grupo de trabalho estamos a apreciar os projetos de lei 137, 138, 139, 205, 209, 213, 216 e 217 dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PS e PSD, sobre temas das comissões bancárias e de comissões em plataformas eletrónicas. Esta audição é com a Associação de Defesa do Consumidor, vulgo DECO, e temos connosco a senhora Diretora-Geral da DECO, doutora Ana Cristina Tapadinhas, e também os seguintes técnicos, Dr. Vinay Pranjivan, Dr. Tito Rodrigues e Dr. Nuno Rico, e cabe-me, como coordenador deste grupo de trabalho, agradecer a disponibilidade da DECO em colaborar connosco e em participar nesta audição para que possamos chegar à melhor conclusão deste processo de especialidade destes vários projetos de lei. A audição proceder-se-á com uma intervenção inicial de 10 minutos, a que seguirá uma primeira ronda com intervenções de 5 minutos de cada um dos deputados de cada grupo parlamentar. Cada intervenção terá uma resposta individual por parte da DECO, a que seguirá uma segunda ronda com intervenções de 2 minutos e com respostas coletivas. Sem mais demora, agradecendo novamente a todos a presença, passava a palavra para uma intervenção inicial à senhora doutora Ana Cristina Tapadinhas, Diretora-Geral da DECO. Muito obrigada, senhor deputado e restantes deputados. Antes de mais, naturalmente, um voto de que estejam todos bem e que assim continuem neste novo normal que, enfim, todos estamos a enfrentar. Como disse muito bem, eu estou acompanhada pelos técnicos que verdadeiramente são especialistas nesta matéria e em termos de metodologia, senhor deputado, se me permitir, eu vou partilhar esta breve introdução, que será breve, assim eu espero, com o meu colega Dr. Vinay Pranjivan, no sentido de dar a conhecer não só as expectativas que temos relativamente aos diplomas que se encontram agora em análise e em especialidade neste grupo de trabalho, mas também, naturalmente, disponíveis para quaisquer questões que entendam por convenientes no sentido de contribuirmos para uma melhoria da legislação. Evidentemente que este é um tema que nos é muito caro, como certamente saberão, enfim, já fomos ouvidos, já tivemos a ocasião de estar presentes em várias audições parlamentares e reuniões com diferentes grupos políticos, no sentido de dar a conhecer aquelas que são as nossas preocupações. E, de facto, este é um tema que temos acompanhado não só fruto dos artigos que há muitos anos vimos publicando nas nossas revistas, nomeadamente na revista Dinheiro e Direitos, mas também fruto das iniciativas que temos tido mobilizadoras, que efetivamente, cuja adesão por parte dos consumidores são bem demonstrativas que, de facto, os consumidores estão indignados com esta cobrança de comissões, as mais das vezes injustificadas. É também, devo dizer, que com muito regozijo e pela análise que fizemos dos diferentes diplomas agora em discussão, nomeadamente no que concerne à sua exposição de motivos, que existem denominadores comuns a todos eles, nomeadamente o facto de ter alterado o paradigma do modelo de negócio da banca tradicional, agora muito assente no que respeita à sua rendibilidade nas comissões bancárias. Por outro lado, temos, como todos dizem, e muito bem, nos vários projetos de leis, nomeadamente na exposição de motivos, um aumento exacerbado das comissões que têm vindo a ser cobradas aos consumidores e, concomitantemente, a redução dessas comissões. Outro fator denominador que encontramos em todos os projetos de leis é que, de facto, todos os partidos políticos que apresentaram estas iniciativas consideram que existem comissões que são injustificadas por não corresponderem à prestação de um serviço efetivo. Existem comissões que nós próprios apelidamos de bizarras, porque não fazem de todo qualquer sentido exatamente pelo mesmo fundamento e pela mesma justificação, e por outro lado também existem comissões que, muito embora possam corresponder a um serviço, e aí podemos reconhecer que existe um serviço, porque nós não somos contra o pagamento das comissões aos consumidores que não correspondam
que correspondam, melhor dizendo, a um serviço, desde que elas naturalmente cumpram a lei no que diz respeito ao princípio fundamental de proporcionalidade. Portanto, identificamos expressões como comissões injustificáveis, comissões bizarras e comissões desproporcionais. Dito isto, é por isso que estamos naturalmente muito satisfeitos com as várias iniciativas dos diferentes partidos, que no fundo vão ao encontro da maioria das nossas reivindicações e que esperamos que finalmente possam vir a fazer parte da lei e que efetivamente contribuam para aquilo que consideramos ter sido até então uma grande injustiça, o prejuízo dos interesses económicos dos consumidores, mas que também que esta nova legislação sirva para estabelecer uma relação de confiança entre os consumidores e a banca. Dito isto, em termos genéricos, naturalmente que concordamos, e agora olhando para cada uma das comissões, em termos genéricos concordamos naturalmente com a proibição da Comissão de Processamento das Prestações, na medida em que a Comissão de Processamento das Prestações, quer no crédito à habitação, quer no crédito ao consumo, configura para nós efetivamente uma comissão em que não existe qualquer serviço, no fundo é uma mera operação bancária e também representa, no fundo, aquilo que o consumidor já está obrigado a pagar no âmbito do contrato de crédito ao consumo ou de crédito à habitação. Isto é, ele compromete-se no início de ambos os contratos a efetuar o pagamento daquela prestação e, no fundo, em termos simplistas, eu diria que ele é obrigado, ele paga e volta a pagar, é obrigado a pagar o que devia pagar. Depois, por outro lado, também, e não nos podemos esquecer concomitantemente e relacionado com isto, e também com muitos projetos de leis assim o referem, de facto, deve ser vedada às instituições de crédito a possibilidade de elas alterarem unilateralmente as suas condições iniciais, nomeadamente quando se aumenta os pressários das condições. Naturalmente que os consumidores, quando contratam um crédito à habitação ou um crédito ao consumo, e evidentemente que fazem-no com base no custo total de crédito, nomeadamente com o comparador da TAEG, que é o custo total de crédito, e na realidade, se isto for alterado durante a vigência do contrato, evidentemente que, utilizando a nossa terminologia, aquilo que poderia ter sido uma escolha acertada configura de facto uma má decisão. Naturalmente que também concordamos e somos favoráveis à proibição de cobrança de comissões no que respeita à emissão de distrate. Evidentemente que o consumidor, após liquidar totalmente o seu empréstimo, tem direito a que essa emissão de distrate lhe seja entregue. Existe pelo menos um projeto de lei, eu gostaria de chamar a atenção disso, em que nada se refere relativamente aos custos dos consumidores, e essa tem que ser uma emissão, não ser cobrada a comissão e naturalmente ser gratuita, mas não só as declarações de dívida, que no fundo não representam uma vontade do consumidor em pedir uma declaração de dívida, na medida em que elas estão sempre justificadas no facto de ele ser obrigado a pedir essa declaração de dívida para efeitos fiscais ou para até acesso a prestações sociais. Por outro lado, e reiteramos, embora tenhamos visto isso num dos diplomas, mas reiteramos aquilo que temos dito ao longo dos anos, nomeadamente na nossa petição de 2018, que de facto, no que respeita concretamente à Comissão de Manutenção, nós consideramos e reiteramos que não existe qualquer prestação de serviço associada a esta conta, a esta comissão, na medida em que a manutenção da conta, de facto, representa, no fundo, o primeiro relacionamento com a banca, sem a qual nós, sem uma conta bancária, nós consumidores não podemos ter acesso aos restantes serviços, sendo que esses restantes serviços e produtos naturalmente que são também, em que são cobradas comissões. Portanto, para nós, este é meramente um instrumento para que possamos ter acesso a tudo quanto sejam os produtos e serviços bancários e, no nosso entendimento, naturalmente que consideramos que efetivamente não existe aqui um serviço efetivamente prestado e, nesse sentido, deve ser também eliminada a cobrança desta comissão. Depois também, e termino já aqui antes de passar a palavra ao meu colega ao meu colega Vinay Pranjivan, no que respeita também ao diploma dos serviços mínimos bancários, naturalmente que concordamos com o alargamento
às plataformas digitais, no sentido de tornar moderno e tornar, de facto, o acesso aos consumidores a um mundo que cada vez é mais digital, não deixando, contudo, de referir que dever-se-ia aproveitar a oportunidade para também promover algumas alterações, nomeadamente no que diz respeito ao seu acesso, reivindicação que fazemos há muito tempo, a alteração da terminologia, porque de acordo com o nosso Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, muitos consumidores, muitas famílias não identificam pela sua terminologia que se trata de uma conta de serviços base em que lhes dá direito a ter acesso a uma conta bancária de custos mais reduzidos e, naturalmente, a questão das transferências, que vai no âmbito de um projeto de lei, mas relativamente às quais consideramos que deveriam ser em número igual àquelas que já se encontra consagrada, para isto para as plataformas digitais, entenda-se que já se encontra consagrada no âmbito deste regime dos serviços mínimos bancários. Agora passaria a palavra, Sr. Deputado, se não se importa, ao meu colega Vinay Pranjivan, no sentido de dar mais pormenores relativamente a dados estatísticos, mas também dar a conhecer aquilo que é o nosso entendimento no que respeita às comissões que são cobradas no âmbito das plataformas digitais. Se faz favor, tem 1 minuto no contador, mas a mesa será flexível, naturalmente. Não se ouve, Sr. Doutor. Boa tarde a todos, cumprimentos mais uma vez a todos, e acho que estava em mute, peço desculpa por isso. O que estávamos a falar das comissões, olhando para os dados publicados pela Associação Portuguesa de Bancos, um dos critérios sobre a evolução das comissões é precisamente qual a variação anual. Por exemplo, nas comissões de disponibilização de um cartão de débito, as comissões aumentaram de 2018 para 2019, 16%. No serviço de levantamento numerário ao balcão, esta evolução foi de 5,19%. E nas comissões de transferências a crédito efetuadas em plataformas de home banking, elas subiram 90%. Estes indicadores de evolução gravosa não têm qualquer justificação possível. A inflação do ano passado foi de 0,3%. Não houve nenhum choque sobre o sistema bancário, nem houve nenhuma alteração na forma de prestação de qualquer um destes serviços. Portanto, não se compreende aqui porque é que estas evoluções se verificam. Olhando para aquilo que é permitido ver sobre a margem financeira, um dos argumentos utilizados pelo sistema bancário para compensação por via das comissões, a variação da margem financeira tem sido positiva desde 2006 para cá, tendo subido constantemente 5,4%, 3,6%, 3,2% e 2,9%. Portanto, a margem financeira tem vindo a subir. O mesmo acontece com o peso das comissões no produto bancário, que antes da crise de 2008-2009 era de 20 e poucos por cento e fechou 2019 com quase 31% de peso relativo das comissões. É importante referir que a DECO compreende que estamos numa economia de mercado e em concorrência, mas consideramos que deve haver uma regulação forte quando há desequilíbrios de mercado. No caso dos serviços bancários, a informação assimétrica e o poder de mercado dos principais bancos é evidente. Se considerarmos que há 5 bancos que têm uma cota de mercado aproximadamente de 85%. Por fim, e pegando na temática do MBWay e das transferências, verificamos claramente que houve uma alteração na forma de gerir as transferências MBWay, e recordo que o MBWay tem muitos serviços associados, as transferências são um deles, e foi neste que houve uma alteração em que os bancos começaram a querer cobrar, começaram a cobrar, aliás, a partir do final do ano passado, e que nós lançamos a campanha, como a doutora Ana Bainhas já referiu. O que nós entendemos é que há um serviço, efetivamente, do Estado, porque se trata de uma transferência imediata que permite transferir o saldo de uma conta para a outra, baseando-se no cartão, mas fazendo a transferência imediata de saldo, e que há um serviço. O que nós consideramos é que os preços praticados são completamente desproporcionados face
aos volumes médios, aos valores médios das transações efetuadas nas transferências MBWay. Os relatórios da CIBS que permitem aferir isto demonstram que uma transferência habitual, normal, é de 10 euros. Quando há um banco que cobra 1,28 ou 1,56, estamos a falar de 13% ou de 16% sobre uma transação, o que é manifestamente desproporcionado e injustificável. Nesse sentido, o que consideramos é, a haver alguma cobrança de comissões, estas têm de ser do acordo de um princípio da proporcionalidade. E desenhámos aqui uma proposta que poderia ser considerada, tendo por base um regulamento comunitário que foi desenhado pela Comissão Europeia precisamente na aplicação das taxas de intercâmbio pelos emissores de cartões cobradas às empresas que queiram depois utilizar cartões bancários. E essa limitação foi de máximo de 0,2% no caso dos cartões de débito ou 0,3% no caso dos cartões de crédito. E esse, para nós, poderia ser um princípio, como poderá haver outro, mas que permita aqui uma proporcionalidade face ao valor da transação. E parava por aqui nesta fase. Muito obrigado, Dr. Vinay Prangivan, e muito obrigado também, Sra. Doutora Ana Tapadinhas, e também agradecer que se puderem partilhar por escrito essas variações da vossa análise das comissões bancárias no último ano, isso seria, creio que, extremamente útil para o trabalho de análise deste grupo de trabalho. De seguida, então, passamos à primeira ronda, e a primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, no caso do dia de hoje, a intervenção será feita por mim e, por isso, passarei a ligar o meu cronómetro e iniciar a intervenção. Boa tarde, Sra. Doutora Ana Cristina Tapadinhas, boa tarde a todos os técnicos da DECO. Em primeiro lugar, agradecer a vossa voz consistente e mobilizadora sobre este assunto das comissões bancárias e, em geral, na defesa do consumidor, onde registramos com particular agrado as petições que têm feito sobre este tema e as várias comunicações que fazem nas vossas revistas sobre estes temas. Agradecer também os vossos pareceres, que nos pareceram muito completos e pormenorizados. A primeira questão que tinha era realmente para confirmar que a origem da proposta que fazem para a limitação proporcional das comissões no MBWay vinha do regulamento de taxas de intercâmbio. De facto, como também está no projeto do Partido Socialista, entendemos que uma limitação proporcional dessas comissões é aquilo que fará mais sentido. Adicionalmente, o Partido Socialista propôs que, para um conjunto de pequenas operações, essas pudessem estar isentas de comissões, a par com o que é feito com as caixas automáticas, numa lógica de promover a digitalização dos pagamentos, mas, portanto, reconhecemos com justiça que a vossa sugestão de equiparar isto às taxas de intercâmbio é uma boa proposta. Queríamos perguntar o que é que vocês entendem, porque, de facto, nos vossos pareceres falam de haver uma diferenciação do preço por canal e de haver uma diferenciação também consoante alguns públicos, haver alguns públicos que estão isentos e, por exemplo, estar isento a cobrança de comissões através do MBWay, através da plataforma do banco, através do home banking da própria instituição. E, a nosso ver, isto preocupa-nos de um ponto de vista de concorrência, que os bancos possam estabelecer aqui uma discriminação que venha a coartar aquilo que é a concorrência e, com isso, a limitar os ganhos para o consumidor destes serviços de pagamento inovadores. E por isso aqui também propusemos a proibição da discriminação dessa concorrência, sendo que, naturalmente, haver isenções para determinados públicos não é algo que nos preocupa, mas, sobretudo, o que nos preocupa é diferentes canais poderem ter diferentes preços. Além disso, queria perguntar em relação à questão da conta manutenção. Foi reconhecido por vários partidos que o processamento de pagamentos não é nada mais do que realmente o sistema do banco a funcionar como deve funcionar, a registar contabilisticamente os pagamentos, mas em relação à conta manutenção, tendo em conta que isso acarreta um conjunto de serviços acessórios do banco associados à intermediação financeira, queríamos perguntar porquê que consideram que isso não é um serviço prestado e que não deve, portanto, ter uma comissão.
O Partido Socialista tem vindo a questionar as várias entidades sobre a possibilidade de se criar um mecanismo de fiscalização da efetividade dos serviços e também da proporcionalidade das comissões cobradas por eles. Portanto, criar na lei realmente a garantia de que as comissões têm que ser proporcionais e colocar nos ombros do Banco de Portugal um mecanismo de fiscalização da efetividade e da proporcionalidade das comissões bancárias, e queríamos ouvir também a opinião da DECO a esse respeito. Por fim, queria-vos perguntar em relação às alterações unilaterais. Aquilo que foram os pareceres que recebemos são de haver já um conjunto de recomendações do Banco de Portugal relativamente estritos em relação àquilo que são as razões atendíveis para o qual é permitido haver alterações unilaterais. A nossa dúvida é se na vossa interpretação, na vossa leitura, no vosso conhecimento concreto dos casos dos consumidores, se estas recomendações não estão a ser cumpridas ou se estas recomendações não são suficientes de alguma forma, e em particular em relação aos produtos associados, que nos parece ser a maior fragilidade daquela que é a regulação neste momento, tanto do ponto de vista das comissões por cartões de débito e crédito, como ainda de produtos tipo seguros que estão associados. Sabemos que a diretiva do crédito hipotecário limita bastante aquela que são a possibilidade de exigência de contratação de serviços, mas não impede realmente o cross-selling, a venda cruzada, como vocês também falam nos vossos pareceres. E se no vosso entendimento há alguma medida que deva ser tomada para proteger os consumidores nesta questão da venda cruzada e das alterações que daí poderão advir para os custos para o consumidor ao longo do período do contrato de crédito. E ficavam por aqui, desde já agradecendo mais uma vez os vossos contributos e os vossos pareceres. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria... Passava então a palavra. Sim, força. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria então a palavra ao meu colega Dr. Nuno Rico. Se faz favor, Dr. Nuno Rico. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em relação às questões que colocou, eu queria dar aqui 2 ou 3 tópicos que talvez facilitem esta resposta. Em primeiro lugar, a questão de a nossa proposta na proporcionalidade da Comissão em relação às transferências MBWay é uma proposta de trabalho, portanto é uma base de trabalho. Porque, como foi dito pelo meu colega Vinay, entendemos que há aqui um serviço efetivamente prestado. Eles existem efetivamente custos diferentes consoante os canais. E esses custos supostamente deveriam de refletir aquilo que é o serviço prestado, efetivamente prestado. Por exemplo, uma transferência feita ao balcão é muito mais onerosa do que uma transferência feita através do home banking. Mas, contudo, também esta transferência através do home banking permitiu uma grande poupança de custos para os bancos e, aliás, isso reflete-se nos próprios relatórios e contas em que é possível ver. O que nós temos visto é que em qualquer um dos canais, independentemente dos canais utilizados para fazer uma operação, há uma fase inicial que esse produto é oferecido, é gratuito, e depois é começado a ser cobrado e é cobrado por valores que quase sempre são desproporcionados. E isto acontece também já no home banking, onde nós temos vindo também a denunciar que muitas vezes os valores, ou seja, é o consumidor que tem todo o trabalho e mesmo assim é o consumidor que ainda tem que pagar por esse serviço e um valor que já não é justificado. Isto pela questão dos diferentes preços dos canais diferentes. Em relação à Comissão de Manutenção, o nosso entendimento é que a Comissão de Manutenção de Conta, o facto de simplesmente ter uma conta não constitui um serviço por várias razões. Em primeiro lugar, porque é a única forma de aceder a todo e qualquer produto bancário. Se eu quiser aceder a um produto de investimento, se eu quiser aceder a um produto de crédito, se eu quiser aceder a um cartão, eu tenho que ter uma conta bancária de suporte. E mais, na era digital que hoje vivemos e que a sociedade caminha, e agora até fruto desta situação este caminho foi ainda mais reforçado, é algo que já podemos considerar como imprescindível. Aliás, o próprio Estado, nas relações que nós temos com o Estado, quer através da Segurança Social ou do Fisco, por exemplo, exige-nos a detenção de uma conta. Logo, por esse princípio, a simples detenção de uma conta não constitui, em nosso entendimento, um serviço. Daí está, nós consideramos que deveria de haver pelo menos a possibilidade de acesso a uma conta no mínimo sem qualquer tipo de custos para o consumidor. Porque para além de ter custos de manutenção, o consumidor depois paga as comissões relativamente a todos os outros produtos que adquire. Esta é uma da ordem. E a segunda ordem é que já nem sequer falamos da situação que é
eu, quando abro uma conta bancária, eu estou a ceder o meu capital ao banco para que o banco possa exercer a sua atividade e ter os seus lucros legítimos. Logo, além de já não ter no retorno, que já não são pagos juros pelos depósitos à ordem, ainda nos é cobrado aquilo que nós até podemos quase classificar como juros negativos, que são estas comissões de manutenção. Em relação à questão da venda cruzada nos produtos de crédito, existe já a legislação da transcrição da Diretiva de Crédito à Habitação, já tem aqui alguma argumentação do ponto de vista da venda cruzada, mas o que nós temos assistido, e este tem sido um facto que nós temos denunciado muito frequentemente, é que a contratação que é exigida ao consumidor para a obtenção de um spread bonificado, nomeadamente a adesão a um cartão de débito, a um cartão de crédito ou determinado tipo de produtos, o custo desses produtos acaba por ir agravando ao longo do contrato e agravando de forma muito substantiva e acaba por onerar e alterar até a EG, portanto a taxa anual efetiva global. E se calhar a melhor maneira, e muito rapidamente, de entendermos isto é com um exemplo. Um consumidor que, por exemplo, tenha em que aderiu um crédito num determinado momento, em que os produtos que foram exigidos para bonificar a taxa não tinham qualquer tipo de custos. Eu fiz aqui um pequeno exercício e cheguei a estes valores, em que, por exemplo, um consumidor com um financiamento de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1,5, em que adere um cartão de débito, um cartão de crédito, no qual não tinha qualquer tipo de custo no momento em que aderiu, a partir do momento em que estes produtos que foi obrigatória a sua adesão no momento da contratação do crédito, a partir do momento em que eles têm um custo, e aqui considerei só no meu exercício o custo médio destes produtos no mercado, isto agrava até a EG em 0,15%, a 0,15%. Ou seja, é um agravamento no global do empréstimo em 8%. E depois a agravante é que este valor vai aumentando ao longo do tempo, ou seja, a comissão de manutenção de conta, a comissão de manutenção, a comissão de processamento da prestação, a anuidade do cartão de débito, a anuidade do cartão de crédito. Logo, a questão de que isto altera todos os pressupostos no qual o consumidor considerou no momento em que aderiu ao produto e contratou o crédito. E acho que esta questão é uma questão que nós é sensível, porque estamos a ter aqui não só uma alteração unilateral de mercado, ou de contrato, perdão, em que é o banco que altera unilateralmente as condições, e depois uma penalização aos consumidores sem ser pelo aquilo que estava inicialmente previsto no contrato. Essa conclua. Sim. Pronto, em relação à questão queria só mesmo acrescentar muito rapidamente. A questão da Comissão de Fiscalização da Proporcionalidade das Comissões, que está proposta pelo Partido Socialista, eu devo referir que, pelo menos nós pensamos que essa deve ser a função do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, na sua atividade como supervisor, deveria ter esse propósito de fiscalizar não só fiscalizar os processos, mas fiscalizar essa proporcionalidade. Aliás, ele próprio refere nos seus relatórios de supervisão. Mas, infelizmente, muitas vezes vemos alguma inação por parte do Banco de Portugal nesta situação e que acaba por, assim, comprometer esse papel de fiscalizador. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Rico. De seguida, dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD, por um tempo de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer também a presença da DECO neste nosso grupo de trabalho e dizer, antes de mais, que eu julgo que é provável que venha a suceder algum consenso relativamente ao fim de algumas comissões, como o distrato bancário, o pedido de distrato bancário, a declaração de dívida ou a cobrança da prestação. Acho que hoje poucas pessoas perceberão porque é que este tipo de comissões continua a ser cobrado, quando, por exemplo, no distrate, e nós já ouvimos quer a Associação Portuguesa de Bancos, quer o Banco de Portugal, mas mais no que é a argumentação da Associação Portuguesa de Bancos, portanto, é-nos dito que existem custos notariais, mas se nós verificarmos aquilo que a legislação já hoje vem estipular sobre a emissão deste tipo de documentos, é possível serem feitos de forma eletrónica ou, por exemplo, em vez de usarem um notário, podem usar um advogado ou ter advogados internalizados dentro da estrutura do quadro pessoal das instituições bancárias que permitam reduzir substancialmente o custo deste tipo de comissões associado a este tipo de declarações,
quando comparado com aquilo que efetivamente é cobrado, normalmente mais do que 100 euros. E, portanto, não se percebe, e vocês até elencam isso no vosso parecer, que eu julgo que está bem construído, na medida em que analisa não só as propostas, os vários projetos dos partidos, mas depois também propõe, relativamente a alguns deles, algum afinamento, ou manifestam a vossa concordância, discordância ou sugestões de melhoria, portanto parece-me avisado, e portanto relativamente a estas eu julgo que aquilo que é o conhecimento já hoje permite chegar a uma conclusão em sede deste Parlamento. A Associação Portuguesa de Bancos, a semana passada, disse que fez esta afirmação, que eu gostava também de vos confrontar com ela, na medida em que gostava de saber qual é a vossa opinião. Vocês trouxeram alguns dados estatísticos interessantes, que já vos foi pedido que, se puderem, disponibilizem, que poderá ser útil, mas a Associação Portuguesa de Bancos afirmou, e foi noticiado por eles, ou através deles, na imprensa, que entre 2010 e 2019 teríamos assistido a uma redução de 800 milhões de euros nas comissões bancárias. Portanto, se esta afirmação é verdade, e se aquilo que vocês estão a dizer também é, e eu faço fé nas duas partes, portanto, que comissões então é que andam a baixar de preço? Porque se me dizem que os cartões ou que outras comissões daqueles serviços mais corriqueiros, mais frequentes dos clientes bancários estão a aumentar, nessa desproporção que vocês indicaram acima da inflação, então que comissões é que são estas que estão a baixar, que justifiquem que entre 2010 e 2019 se possa afirmar, como a Associação Portuguesa de Bancos o fez, que haja uma redução de 800 milhões de euros. E lançava aqui uma questão relacionada com isto. Por exemplo, eu pus-me a pensar, se a Associação Portuguesa de Bancos faz esta afirmação, vocês trouxeram-nos o aumento dos encargos com os cartões de multibanco e de crédito, será que o aumento de custos é justificado por causa das plataformas internacionais da Visa ou da Mastercard que disponibilizam os sistemas de pagamento internacionais e que justificam esse aumento? Eu não sei se é ou não. É uma questão que lanço. Se eventualmente vocês souberem, poderá ser útil tentar perceber como é que existe então esse aumento tão substancial das comissões nos cartões. A DECO, pelo que eu percebi do parecer, portanto, acorda ou é favorável à existência de uma proporcionalidade na cobrança de comissões no serviço da MBWay, que tem a sua origem ainda no sistema do MBNet, para quem se lembra do MBNet, e evoluiu tecnologicamente para o serviço do MBWay, com muito mais funcionalidades hoje em dia, e, portanto, provavelmente com tendência de crescer, digo eu. A pergunta que eu aqui faria, e na medida em que eu percebi do vosso parecer que vocês não são contra a cobrança de comissões no MBWay, defendem é a proporcionalidade, que me parece uma posição sensata, porque não faz sentido, numa transferência de baixo valor, estarmos a cobrar uma comissão que é igual ou superior ao valor que está a ser transferido pelo cliente. E eu pergunto, por exemplo, se essa taxa ou essa comissão não poderia ser fixada nos seus limites máximos, como já acontece no crédito ao consumo, no respeito às taxas de juros que são aplicadas, por exemplo, se não poderia ser fixado por aviso do Banco de Portugal as suas taxas máximas, de modo a que, em função das condições de mercado, das necessidades da população, enfim, de outros fatores que nos ultrapassem neste momento circunstancial, pudessem eventualmente ir sendo ajustados, e até com a evolução da própria tecnologia, irem sendo ajustados ao longo do tempo. A CIBS manifesta também que existem custos de entrada, custos de desenvolvimento destas plataformas, a banca também fala disto. Eu não sei se vocês exploraram esta questão, que custos é que são estes de desenvolvimento, se isto está refletido no preço, de que forma é que a gente calcula isto. Não sei se vocês têm algumas pistas sobre esta matéria que possam aportar também a este debate. E depois uma ameaça que existe sobre o sistema, que é, se for impedida a cobrança de comissões, nós descontinuamos eventualmente o serviço. Será que isto pode acontecer ou não? E de que forma é que comparamos o sistema ou a plataforma do MBWay com o Revolut ou o N26, na medida em que, sendo essas plataformas fora da jurisdição portuguesa, de que forma é que nós podemos fazer um tratamento sobre esta matéria que não seja discriminatório, porque o MBWay é tecnologia nacional. Sim, sim. E, portanto, eu gostava de perceber de que forma é que nós eventualmente podemos compatibilizar uma regulação sobre plataformas nacionais com plataformas estrangeiras. E para terminar, portanto, o PSD tem sido defensor e tem-se batido muito pela conta de serviços mínimos bancários.
perguntava-vos se não acham adequada a proposta do PSD, que propõe incluir também, além das transferências que já estavam previstas, também um conjunto mínimo de transferências por MBWay, e o que é que defendem em concreto, mesmo para terminar, sobre que condições é que devem ser alteradas para promover mais a utilização da conta de serviços mínimos bancários. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, a doutora Ana Tapadinhas, da DECO. Muito obrigada. Eu passava, então, a palavra ao Dr. Tito Rodrigues, por favor. Se faz favor, Dr. Tito Rodrigues. Estou sim? Ora, viva, espero que me consigam todos ouvir bem. Eu estou aqui a tentar ver se começa aqui pelo início. Parece que sim, ficamos pelo menos muito satisfeitos por saber que haverá nesta primeira fase algum consenso, pelo menos na proibição de algumas comissões. O distrato, de facto, está aqui um bocadinho à cabeça, mas a nossa expectativa é que, enfim, outras comissões, sobretudo aquela que diz respeito ao... Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Sim, ok. Então, continuando. Sobretudo aquela diz respeito, por exemplo, também à Comissão de Processamento da Prestação, pela bizarria que representa a imputação de um custo por uma simples operação informática, acabe também ela em si mesma por ser proibida, já que os bancos não tiveram a capacidade de fazer aqui um exercício de análise própria, portanto foram criativos, mas não foram sensatos na forma como quiseram capitalizar todas as interações que os clientes têm. E por aqui também ajudava também, ou utilizava este argumento para responder àquele que foi o argumento da Associação Portuguesa de Bancos, que diz que há de facto uma redução de 800 milhões, mas o que nós temos percebido é que a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, nos últimos anos teve aumentos da receita de comissionamento, em 2018 5% e em 2019 perto dos 8% a 9%. E, portanto, é estranho, dizemos nós, que o maior banco nacional tenha um aumento significativo naquilo que é a receita proveniente de comissionamento bancário e que depois a associação que representa o setor venha dizer que há aqui uma diminuição tão significativa nas comissões. Provavelmente o que temos aqui é uma conta de sumir, se me permitem a expressão, em que esta redução foi compensada largamente pela criação e pela cobrança de outras comissões que mais do que duplicaram este valor dos 800 milhões que são aqui apresentados pela APB. Portanto, também não querendo aqui estar com grandes delongas naquilo que é a interpretação correta do deputado Hugo Carneiro sobre a nossa posição, que é, e acreditamos, sensata naquilo que diz respeito à fixação de uma taxa máxima para o comissionamento em sede de MBWay, por exemplo. De facto, nós apoiámos no regulamento 2015-715, justamente porque ele estabelece aqui assim algum equilíbrio entre aquilo que é o encargo que possa ser cobrado quando estamos a utilizar um cartão para pagamento de um serviço ou de um produto. Foi esse o nosso racional e, portanto, nós entendemos que por aí, não havendo um prejuízo para um comerciante, quando há uma relação em que um pagamento é feito por um consumidor, por maioria de razão, não haverá um prejuízo quando pensamos num pagamento que é feito entre dois consumidores. Por isso fomos buscar esse valor, foi um exercício jurídico bastante interessante, mas ele serve apenas aqui como exemplo, ele deve ser aqui interpretado como um valor que nós consideramos ajustado e de alguma forma já tem aqui assim o condão de poder de alguma forma também olhar para aquilo que é o valor realmente transacionado e portanto uma variação percentual parece-nos que poderá aqui fazer sentido, sendo que obviamente olhando para a realidade do que temos hoje em comissões que não rara vez ultrapassam os 13%, como foi referido pelo meu colega Vinay, qualquer situação, qualquer valor na casa dos 0,2% é mais do que bem-vindo. No final, é apenas aqui uma nota muito breve também, no que diz respeito, naquela que foi a última questão colocada pelo deputado Hugo Carneiro, de facto, podemos ter aqui sim o Banco de Portugal a fazer esta monitorização, parece-nos interessante, mas também temos de ser aqui muito francos, estamos um bocadinho escaldados com aquilo que tem sido o posicionamento do regulador,
nomeadamente na forma como se tem eximido à sua responsabilidade, até em sede de aferição do cumprimento de princípios como a transparência e a proporcionalidade. Tivemos a oportunidade de ouvir com bastante atenção as palavras do Vice-Governador na audição parlamentar de ontem e, de facto, o eximir de uma responsabilidade, tendo em conta aquilo que é a dificuldade de uma definição de um conceito jurisdicional do que é proporcionalidade, a nós deixa-nos francamente preocupados. Não temos dúvidas que o que se procura aqui é tentar um equilíbrio entre os encargos e uma justa remuneração e, obviamente, também aquilo que é a efetividade do serviço prestado e, se quiserem aqui esconder-nos atrás das dificuldades num determinado conceito, é francamente preocupante. Tanto mais que deixa nu a incapacidade de o Banco de Portugal perceber, até em sede de transparência, de manutenção. E isso é um fator, sim, e isso é um fator que nos deixa muito preocupados e por isso, ou seja, se por um lado estamos de alguma forma receptivos à abertura para o Banco de Portugal poder de facto fazer esta fiscalização, por outro lado acreditamos que o regulador ainda tem muito que provar depois destes anos que têm sido nesta matéria absolutamente desastrosos. Muito obrigado, Dr. Tito Rodrigues. Tem então em seguida a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, por um tempo de 5 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar os vários representantes da DECO e os vários representantes da DECO. Já nos conhecemos bem de várias reuniões, infelizmente muitas delas sobre este tema. Eu diria que tem sido uma perseguição que o Parlamento e alguns grupos parlamentares, penso que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem tentado trazer este tema várias vezes à Assembleia da República e quero agradecer o trabalho da DECO que iniciou esta luta por um bocadinho de maior justiça no comissionamento bancário. Eu penso que temos conseguido avançar e vejo cada vez mais possibilidade para termos consensos hoje sobre matérias que há 1 ano, há 2 anos, quando começámos a falar sobre estes temas, não conseguiam ter esses consensos aqui na Assembleia e, portanto, talvez hoje consigamos, digo nos próximos meses, conseguimos aprovar algumas propostas que são antigas e que são de justiça. Eu gostaria de comentar brevemente 5 pontos. O primeiro é a visão geral que aqui foi deixada e com a qual eu concordo, de que ter uma conta bancária não é, hoje em dia, um serviço supérfluo, ou seja, não é sequer uma opção. As contas bancárias são exigíveis para o mais básico contacto com o Estado, ou com um empregador, ou para receber uma prestação social, e, portanto, são um serviço público ao qual todas as pessoas deveriam aceder, quer precisamente para conseguir garantir o acesso a prestações, a salários, enfim, pagamento de impostos e por aí adiante, mas também porque vivemos numa sociedade que quer combater as formas informais de transações financeiras e monetárias e a melhor forma de o fazer é combater o numerário e apostar nas transações bancárias. E por isso, sendo um serviço básico, é preciso garantir que toda a gente tem acesso a uma conta bancária. E ele não é necessariamente um produto pelo qual se tenha sempre que pagar, muitas vezes ela é a porta de entrada, como foi bem dito, para outros produtos que os bancos depois podem comercializar. Nós refletimos também um bocadinho nesta linha e andamos à volta de como é que se tornam os serviços, ou o regime atualmente existente dos serviços mínimos bancários, num regime que seja de livre acesso. E a nossa resposta foi precisamente criar uma substituição e substituir o atual regime de serviços mínimos bancários por um regime que tem um título que eu sinceramente não me lembro, não tenho aqui de cor, mas que é de conta universal garantida. E a lógica é todas as pessoas têm acesso e direito a uma conta garantida, independentemente de outras contas que tenham, têm direito a uma conta e essa conta tem um conjunto básico de serviços associados e a partir dessa conta poderão ter todo o tipo de produtos. Mas essa conta é
garantida a qualquer cidadão, porque se entende que é um serviço público e que tem características que o distinguem de outros serviços. E gostaria de saber se entendem que esse regime resolveria o problema dos serviços mínimos bancários e também responderia à questão do princípio do acesso a este tipo de contas. Estamos, obviamente, de acordo quanto às comissões individuais que queremos eliminar. Aliás, baseámos muito no estudo antigo da DECO das comissões bizarras para escolher a dedo aquelas que fazem menos sentido porque não cumprem princípios de proporcionalidade ou porque simplesmente são esdrúxulas, não têm qualquer razão de existir e, portanto, penso que aí estamos de acordo, tal como estamos de acordo com a preocupação com os produtos associados, porque é fácil dizer que não pode haver aumentos de comissões ou que não pode haver alteração unilateral dos contratos de crédito, mas depois é muito difícil quando a conta bancária que está associada ao contrato de crédito começa a subir de comissões e as pessoas dificilmente vão mudar esse crédito, porque apesar de poderem mudar o crédito, nós sabemos que o mercado é muito rígido e há custos associados a uma mudança de crédito, muitas pessoas não têm a literacia suficiente para o fazer e outras têm uma relação de longo prazo com os bancos e por isso esta flexibilidade de mercado nem sempre existe e hoje os bancos aproveitam-se muito destas vendas cruzadas para alterar as comissões e assim conseguirem cobrar mais por esta via. Acho que aqui também estamos de acordo. A nossa dificuldade, e isto entra na discussão que estávamos a ter e que o Partido Socialista também colocou, é para além de eliminar comissões específicas e de lidar com alterações unilaterais de contrato, se há alguma coisa que possamos fazer que sirva como regra geral. Uma regra geral que nos impeça de andar sempre a correr atrás do prejuízo, mas que condicione os bancos na sua atividade. Que esta regra geral seja condicionar o aumento das comissões à inflação. Certamente que isso, por exemplo, faz sentido nas contas de manutenção de conta à ordem ou de serviços básicos. Mas eu, por exemplo, tenho outra opinião se tratar de comissões por gestão de carteiras de ativos financeiros. Essas regras gerais, eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é que poderia ser a regra geral. Essa é a primeira questão. A segunda questão é quem é que interpreta a regra geral. E nós já temos uma lei que diz que as comissões têm de ter um serviço associado, mas temos um problema que é o nosso regulador, que é o Banco de Portugal, interpreta as leis da mesma forma que o regulado, que são os bancos. E quando o regulador e os regulados têm exatamente a mesma interpretação, a lei tem pouco poder de intervenção. E enquanto o Banco de Portugal continuar a assumir a narrativa dos bancos nesta matéria, porque entende que qualquer coisa que ponha em risco a rentabilidade dos bancos é um risco para a estabilidade financeira também, e portanto não quer nem sequer ouvir falar em nada que limite a rentabilidade dos bancos, nós temos muita dificuldade em criar regras genéricas que dependam de um regulador para as impor. Eu não sei se, entretanto, a DECO tem outras... Também avançou na sua reflexão sobre isto, sobre que regra que podemos Concluí, Sra. Deputada. Termino. Que regra que podemos criar? Agradeço também a sugestão que fizeram no MBWay. A nossa opção era por limitar todas as cobranças, mas estamos abertos para discutir um modelo progressivo e proporcional aos serviços prestados. E também uma última pergunta, para saber se a DECO tem recebido queixas sobre estes novos operadores que estão a entrar no mercado com promessas de todos os serviços bancários sem qualquer custo e que nós sabemos que depois, mais à frente, quando passam as campanhas promocionais, as coisas mudam um bocadinho de figura. E se a DECO tem estado atento a essas novas realidades e se já tem uma opinião formada sobre essas novas realidades. Agradeço muito a intervenção de todos nesta discussão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para uma resposta de 5 minutos, tem a palavra a doutora Ana Cristina Tapadinhas. Muito obrigada. Eu passaria então a palavra ao Dr. Vinay Pranjivan, por favor. Se faz favor. Muito obrigado. Começando pelo princípio, a questão do acesso ao sistema financeiro através de uma conta bancária. Precisamente isto, é uma porta de entrada para algo que nos é exigido como cidadãos. Desse modo, consideramos que não há, efetivamente, um serviço por dar
a entrada por nos permitirem ter uma conta bancária. Todos os outros serviços são pagos à parte. Portanto, a entrada para o sistema financeiro não devia ser pago. E daí que sim, concordamos que a conta, o regime, poderia servir precisamente para o acesso universal ao sistema financeiro. Aliás, é de notar que o regime de serviços mínimos bancários foi criado em origem, em 2000, precisamente para combater a desbancarização da população portuguesa e promover a inclusão social. Ao longo da evolução da Revolução Europeia, foi criada em 2014 a Diretiva das Contas de Pagamento, que, quando foi transposta para Portugal, e esta diretiva pressupunha a criação em todos os Estados-membros de uma conta base, uma conta de acesso básica, com serviços básicos, entendeu-se em Portugal que a conta de serviços mínimos bancários cumpria este propósito. E foi esta que foi tentar preencher esse propósito da Diretiva de Serviços de Contas de Pagamento. No entanto, não cumpre na totalidade esse intuito, precisamente por esse limite de acesso em que diz que um cliente que tenha uma conta de serviços mínimos bancários só pode ter uma conta bancária em todo o sistema financeiro português. E isto é manifestamente a grande dificuldade para que um cliente possa ter uma conta em que tenha, de facto, custos reduzidos e que depois possa ter a vida mais ligada com outros produtos numa outra instituição financeira. Veja-se, por exemplo, a questão da concorrência no caso do crédito de habitação. Um cliente que tenha um bom crédito de habitação com uma taxa de juros bastante vantajosa neste momento, mas que sinta que está a pagar demasiado em termos de comissões de manutenção, não pode abrir uma outra conta mais barata porque a conta que ele tem já é uma conta no sistema financeiro português. Isto limita a concorrência, porque, como dizia muito bem a senhora deputada, é muito complicado fazer uma alteração de cliente mudando um crédito e uma conta bancária de diferentes bancos só porque as condições poderão ser eventualmente mais vantajosas. Porque uma coisa é o spread do crédito, que poderá estar ligado precisamente à venda cruzada a ter uma conta bancária com a domiciliação do ordenado e por aí adiante, e depois outra coisa é abrir uma conta bancária. E este liga com um ponto particularmente importante com algo que é, no nosso entender, um problema introduzido em Portugal quando foi transposta a diretiva do crédito hipotecário. E esta transposição, através do que poderia ser entendido como um problema de tradução, fez com que em Portugal fosse permitido que um banco, quando oferece um contrato de crédito de habitação, possa obrigar o cliente bancário a ter uma conta bancária de pagamentos. Quando na versão original da diretiva do crédito hipotecário não era bem esse o intuito. Falava-se de uma conta que não era bem comum haver em Portugal, que serviria apenas e só para processar os pagamentos relativos à prestação do crédito. Só que em Portugal, como esse tipo de contas não existia, a tradução, e não sabemos se foi propositada ou não, a tradução permite a obrigatoriedade de exigir uma conta bancária para um cliente de crédito hipotecário. E este é um dos grandes entraves à concorrência e é um dos grandes entraves depois à disseminação, por exemplo, das contas de serviços mínimos bancários. E concordamos, sim, na proposta de que seja alterado o regime de acessos para que possa ser permitido que um cliente tenha uma conta deste tipo no sistema financeiro português, mas que isso não o proíba de ter outra conta bancária de outro tipo no sistema financeiro português. Por exemplo, um cliente da Caixa Geral de Depósitos pode ter uma conta de serviços, neste momento, mínimos bancários, mas pode ter uma outra conta qualquer lado. Mas daquele tipo de serviços mínimos bancários só pode ter uma conta, seja na Caixa Geral de Depósitos, num sítio qualquer. Quanto ao nome, sim, o nome também é um dos aspectos, como já foi referido no início. O nome de serviços mínimos bancários não está a ser interpretado como uma conta que permita ter mais serviços associados com custo reduzido. E pedia também um pouco de tolerância para poder responder à última questão sobre operadores externos, se me é permitido. Se faz favor. Muito obrigado. Em relação aos operadores estrangeiros de que se fala, como a Revolut, a N26,
de facto, o intuito da regulação e do panorama da Comissão Europeia e da União Europeia é haver uma maior concorrência na prestação de serviços, e neste caso de serviços financeiros, por todos os Estados-membros, e, por exemplo, a Diretiva de Serviços de Pagamentos revista, a DSP2, vem também trazer outro enquadramento para o efeito. A entrada de novos players, a N26 é um banco regulado na Alemanha. O Revolut começou como uma entidade de pagamentos, mas neste momento já tem uma licença bancária. Portanto, todos eles estão regulados de acordo, pelo menos, com as regras mínimas exigíveis num dos Estados-membros da União Europeia. Nós temos estado a acompanhar, e claramente é algo que nós continuaremos a acompanhar. Temos na nossa preocupação aspectos como a proteção dos interesses do consumidor e ver se de facto a regulação está a ser cumprida, mas também aspectos concorrenciais, e concordamos que poderá, se provar que há diferenças na aplicação de legislação ou de regulação para um banco português com face a uma concorrência externa, se de facto há aqui ou não algo que, como se usa muito neste momento, que venha prejudicar o level playing field nestes aspectos, mas estamos a acompanhar com alguma preocupação, mas que queremos continuar a acompanhar. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vinei Prangivan. De seguida tem a palavra para uma intervenção de 5 minutos o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também queria cumprimentar a doutora Ana Cristina Tapadinhas e os demais representantes da DECO. De facto, este tema das comissões bancárias tem sido um tema que tem preocupado muito os portugueses, e isso tem-se manifestado de diversas formas, mas também através das denúncias que a DECO tem feito chegar não só aqui à Assembleia como a outros espaços, e de facto esta é uma preocupação que é transversal, tendo em conta o nível das comissões, o facto de hoje representarem quase mais de um terço do produto bancário e disso representar um custo insuportável para a maioria dos portugueses. Relativamente à resposta a esta situação, nós aquilo que tínhamos como proposta, que foi rejeitada e portanto não está no âmbito deste grupo, era a criação, o alargamento da conta de serviços mínimos bancários. É uma conta que já existe, já tem uma configuração legislativa, mas que ao alargar o acesso, garantindo que cada português pudesse ter uma conta de serviços mínimos bancários, independentemente de poder ter outras contas ditas normais noutros bancos, isso seria uma forma de promover o acesso a esta conta, que nós não consideramos que seja uma espécie de conta bancária dos pobrezinhos, mas sim uma conta que garanta o direito de todos os cidadãos aos serviços bancários, como foi já dito, são os serviços fundamentais. E, portanto, era essa a nossa proposta. A proposta foi rejeitada, mas, no fundo, uma parte daquilo que se tem estado aqui a falar acaba por ser isto. É uma conta de serviços mínimos bancários, mas que é alargada e que não tem as restrições que hoje existem e que impedem os cidadãos de aceder a esse regime. Relativamente às propostas que estão em cima da mesa sobre eliminar esta ou aquela comissão, nós naturalmente estamos de acordo com todas, iremos aprovar qualquer proposta que reduza as comissões que são pagas pelos portugueses, mas ao mesmo tempo temos uma preocupação que já colocámos ao Banco de Portugal e à Associação Portuguesa de Bancos e que não ficámos, sinceramente, não ficámos descansados com a resposta que nos foi dada, que é, ok, eliminamos agora estas comissões, mas o que é que impede os bancos de depois criarem novas comissões ou mesmo aumentarem o valor de outras comissões para compensar o fim destas comissões que aqui se propõe? A resposta do Banco de Portugal não nos deu qualquer confiança de que o Banco de Portugal possua os instrumentos para evitar essa situação. E, portanto, queremos também perguntar à DECO qual é que é o comentário que podem fazer relativamente a esta situação, porque, como também disseram nas várias intervenções, de facto, o papel do Banco de Portugal nesta garantia da proporcionalidade das comissões bancárias não tem sido garantido e, portanto, nós às vezes até nos questionamos se o Banco de Portugal não tem evitado as crises no sistema financeiro e nem sequer para salvaguardar os direitos dos consumidores tem essa função garantida, então para que é que serve este modelo de supervisão dita independente que de facto está a deixar muito aquém relativamente a estas matérias de garantir que as comissões não são além daquilo que é razoável. Sobre os outros projetos relativos ao MBWay e às plataformas, o projeto do PCP é o único
que além de proibir a cobrança de comissões no MBWay, proíbe também no home banking e nas aplicações dos bancos, porque consideramos também que não faz qualquer sentido que uma operação que eu posso ir a um multibanco e que no multibanco é isenta, se eu fizer no home banking ou se eu fizer a partir de uma aplicação do banco, ou mesmo do MBWay, que é uma aplicação de terceiros, que já tenha que pagar por essa mesma transferência. Isto, na nossa opinião, não faz sentido e, portanto, queríamos também perguntar à DECO se considera que faz sentido que a mesma operação, por ser feita num meio que ainda é mais desmaterializado, que é o meio informático, passa a haver essa possibilidade de haver a cobrança de comissões. Por fim, também, ainda relativamente a esta matéria dos novos operadores, nós ficamos também a perceber da audição anterior ao Banco de Portugal, que o Banco de Portugal não controla minimamente a ação destas entidades, como a Revolut e outras, e portanto isto é de facto uma preocupação não só aqui, já não só no ponto da defesa dos interesses dos consumidores, mas também até das consequências que isto possa ter no futuro do próprio sistema financeiro, porque se houver muita gente a migrar para esse tipo de regimes, pode pôr em causa até, a estabilidade do sistema e a garantia de que há uma supervisão efetiva no nosso país. E, portanto, isto é uma matéria que nos preocupa. Nós não pensamos que devemos evitar proibir estas comissões para não colocar em desvantagem os bancos nacionais face à Revolut. Aquilo que achamos é que temos que encontrar os mecanismos legais para que a Revolut e essas outras plataformas novas, ditos novos operadores, se adaptem às regras que existem no mercado português e que possam ter alguma forma de supervisão, porque de facto esta total liberalização dos pagamentos no plano europeu coloca-nos sérias dúvidas e sérias preocupações relativamente ao futuro. E era só essas questões que tinha. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à doutora Ana Cristina Tapadinhas para uma resposta no tempo de 5 minutos. Faz favor. Muito bem, eu passaria então ao Dr. Tito Rodrigues. Por favor. Faz favor, Dr. Tito Rodrigues. Sim. Começando aqui pela questão das reclamações, de facto, deixem-me dizer-vos que, consistentemente, se é verdade que o setor mais reclamado tem sido as telecomunicações, o setor bancário tem estado sempre num desonroso segundo lugar, porque não são, de facto, escassos as queixas, as reclamações e, muitas vezes, alguns até desabafos da forma como alguns clientes bancários se sentem tratados pelos seus bancos. E o mais dramático é que, não rara vez, não podem, de facto, procurar uma alternativa porque estão amarrados a estes bancos com relações profundamente duradouras, muitas vezes mais de 30 anos, muitas vezes, lá está, ligados a créditos hipotecários, à compra da habitação. Ouvi aqui com bastante atenção as palavras do deputado Duarte Alves, e ficamos desde logo satisfeitos por saber que há, de facto, aqui parece um consenso na afirmação de que irão, de facto, votar favoravelmente todas as propostas que reduzam ou limitem o comissionamento bancário, e respondendo à provocação em forma de questão sobre de que forma é que se podem impedir esta compensação, ou seja, eu também ouvi as declarações da APB e do Banco de Portugal no sentido de não conseguirem garantir que a proibição ou a limitação de algumas comissões não possa ser de alguma forma depois também compensada com o aumento ou com a criação até de novas comissões. Eu aqui diria que na altura em que o regulador olhar para a sua lei orgânica, para os poderes que lhe são atribuídos e de se deixar de algumas dificuldades sobre em que é que consistem alguns princípios que são basilares na relação e no comissionamento deste tipo de produtos e de serviços, acredito que estarão capacitados para responder a este desafio. E, portanto, se o princípio da transparência, se o princípio da proporcionalidade e da efetividade forem garantidos, há de facto aqui sim uma lealdade que pode ser assegurada e, acreditamos nós, até por via de uma autorregulação que seria aqui muito bem-vinda. Se ela não existir, de facto uma intervenção musculada e que não se coíba, que não se esconda atrás das dificuldades práticas daquilo que são os poderes, deveres, deste caso do regulador, muitas vezes vão servir, e neste caso concreto acreditamos que vão servir para colmatar e para, de alguma forma, pôr aqui assim um travão e pôr no lugar, se quiserem a expressão, os bancos que
têm sido bastante criativos na forma como têm conseguido contornar e até aumentar os seus lucros por via do comissionamento bancário, que já representa mais de 60% da sua própria receita. Portanto, fascinante. No que diz respeito aqui há a questão relacionada com o projeto do PCP, que proíbe de facto as comissões no MBWay, mas quer aqui de facto nivelar a proibição com o home banking, trazendo aqui, assim, se quiserem, de alguma forma, uma igualdade entre a isenção de custos para quem utiliza o multibanco. A nossa posição é, se quiserem, de alguma reserva, tendo em conta a forma como foi também criado a própria rede. Portanto, a CIBS, na criação da CIBS, esteve de facto esta lógica de tentar aqui uma sinergia de custos por parte, na altura, de 11 ou 12 instituições bancárias, hoje já são 27, portanto quase todo o sistema financeiro nacional está representado na CIBS, e o objetivo foi mesmo este, foi tentar aqui assim uma redução de custos, uma aposta num investimento que poderia garantir aquilo que se procurava na altura, que era de facto a gratuitidade na utilização dos serviços financeiros através destes pontos. E portanto isso foi garantido nesta sinergia. Acreditamos também, foi um bocadinho que esteve aqui na gênese da criação do MBWay, se bem com algumas inovações e com custos até de segurança que não podem ser descurados, e por essa razão não conseguimos ser tão, se quiserem, taxativos na forma de defender ou de reivindicar é que assim um custo, um valor zero. Gostaríamos muito que isso fosse possível, mas não sabemos, não conhecemos a estrutura de custos e, portanto, não podemos, em bom rigor, fazer essa defesa. E, portanto, há aqui, de facto, alguma diferenciação que, de alguma forma, pode legitimar uma cobrança que não é aquela que se verifica no MBWay. Não é aquela que se verifica, perdoem, nos ATMs. Mas acreditamos nós que sempre com base aqui na proporcionalidade, e os valores que temos assistido hoje em dia não são de facto proporcionais. No final, e naquilo que diz respeito aos novos operadores, tentando aqui responder a todas as questões que foram colocadas, e ainda que acelerando um bocadinho aqui o discurso, tendo em conta que todos estes operadores, sobretudo aqueles que agora têm mais peso, olhando para a realidade nacional, o Revolut, o N26, todos eles têm, como o meu colega Vinay já aqui transmitiu, licenças, e portanto todos eles operam de alguma forma sob a chancela ou com uma regulação, uma supervisão por parte de alguma entidade supervisora de algum dos Estados-membros. Acreditamos que também a estabilidade do sistema financeiro está por si garantida, até porque não nos podemos esquecer que estas operações e a forma como acabam por ser promovidas tem também aqui um olhar muito atento do regulador europeu, da EBA, e nesse sentido não queremos que haja um risco acrescido olhando para a intervenção destes operadores quando comparamos, por exemplo, com os operadores que já estão instituídos, seja um banco ou qualquer outro agente financeiro. Muito obrigado. Dr. Tito Rodrigues tem então a palavra para uma intervenção de 5 minutos. Mais ninguém, dado que os grupos parlamentares do CDS e do PAN não estão a participar. Passamos então a uma segunda ronda de 2 minutos. Não sei se os senhores deputados se querem inscrever. Neste momento tem a inscrição do senhor deputado Hugo Carneiro, a quem dou desde já a palavra por um período de 2 minutos. Faz favor, senhor deputado. Ora, boa tarde novamente. Portanto, só para decalcar aqui alguns temas que eventualmente eu gostaria de ver abordados também. Portanto, nós temos percebido que dentro das diversas instituições que trabalham com estes meios de pagamento mais modernos, como o MBWay, ou mesmo outros que existem, o MBWay não será o único, nós temos os bancos, por um lado, participam na CIBS, isso já foi dito, mas por outro lado temos as instituições de pagamento e de moeda eletrónica, que dá-me a entender que poderão ter ou não, se puderem acrescentar alguma coisa sobre isso também agradecia, poderão ter ou não custos da entrada, quando comparado com os bancos, superiores neste mercado dos sistemas de pagamento. E, portanto, eu gostava de perceber se vocês alguma vez também se debruçaram sobre essa realidade das instituições de pagamento e moeda eletrónica e de que forma é que o fizeram ou a que conclusões é que chegaram que possam ser pertinentes para esta análise que estamos a falar sobre as comissões bancárias em geral.
Uma outra questão tem a ver com a venda cruzada de produtos. Portanto, já foi dito aqui que a TAEG pode aumentar ao longo do tempo, na medida em que há um conjunto de comissões que também tendem a aumentar o seu custo na linha do tempo, mas, por exemplo, quando nós falamos num crédito à habitação em que levamos em linha de consideração para o cálculo da TAEG os seguros de multirriscos ou o seguro de vida, são seguros que tipicamente têm uma evolução e um impacto no aumento eventual dessa TAEG muito maior do que aquele que poderá ser o aumento do custo do cartão multibanco, ou o cartão de crédito, etc. Eu gostava de perceber também a vossa posição relativamente a isso. Por exemplo, no caso dos seguros de vida, o risco aumenta com o aumento da idade da pessoa, portanto é natural que aumente o preço, não só pelas circunstâncias de mercado, mas também naturalmente por causa do aumento do risco. E, eventualmente, nos seguros multirrisco, poderíamos também chegar a uma conclusão do género. Por fim, sobre as contas pacote, vocês referiram no vosso parecer que muitas das vezes não se percebe quais são os reais serviços que aí estão prestados ou que irão ser prestados pelos bancos, mas, por exemplo, ocorre-me um custo que é o custo da imobilização de fundos que uma instituição de crédito pode ter pelo facto de ter contas à ordem não movimentadas com o dinheiro simplesmente depositado. Portanto, não sei se alguma vez analisaram isso, gostava de ouvir também a vossa opinião sobre essa matéria. Não sei se são grandes ou se são pequenos, portanto, mas é um custo efetivo que as instituições podem ter, ainda mais quando há necessidade de aumentar as reservas dos bancos, nomeadamente os bancos comerciais. Referiram-se também à conta de serviços mínimos bancários, que o PSD tem defendido, mas eu gostava de recordar que, efetivamente, a conta de serviços mínimos bancários, o princípio dela, da sua criação, é possibilitar que o cliente possa entrar no sistema quando ele está excluído e não permitir que alguém que já está no sistema possa ter mais uma, ou mais duas, ou mais três contas de serviços mínimos bancários, senão nós desvirtuamos completamente quer a justificação inicial, quer a lógica da conta de serviços mínimos bancários. Portanto, eu acho que há aqui alguma incompreensão sobre a ideia, mas pareceu-me daquilo que eu vi, sobre qual é o motivo pelo qual existe a conta de serviços mínimos bancários. Nós não achamos que é preciso uma nova conta, achamos é que e foi essa a pergunta que eu até fiz na minha primeira intervenção, precisamos é de perceber quais são as condições objetivas que dificultam que as pessoas possam aderir. Nós até temos números estatísticos que têm sido divulgados que demonstram que, por exemplo, de um ano para o outro aumentou 70% o número de utilizadores das contas de serviços mínimos bancários. Portanto, o que é que nós podemos fazer mais para dar a conhecer, para incentivar todas aquelas pessoas que estão fora do sistema ou que querem converter uma única conta comercial, digamos assim, numa conta de serviços mínimos bancários? O que é que nós podemos fazer mais para ajudar nesse processo? Agora, possibilitar a criação de distorções de mercado e da concorrência com a possibilidade de ter uma conta de serviços mínimos bancários, ao mesmo tempo tem uma conta normal e depois tem outra conta normal e depois tem 8 contas no sistema bancário, quer dizer, isto já me parece desproporcional, mas gostava de ouvir a sua opinião, a vossa opinião, aliás, e agradecer-vos mais uma vez também o vosso contributo, que acho que foi importante. Obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, tem a palavra por tempo de 2 minutos. Vamos saber, Sr. Deputado. Bom, eu se calhar só relativamente a esta intervenção agora do PSD, explicar que a proposta do PCP é que cada cidadão possa ter apenas uma conta de serviços mínimos bancários e não mais do que uma. Apenas a questão aqui é não ficar impedido de aceder à conta de serviços mínimos bancários só por ter uma outra conta, porque nós sabemos que as pessoas muitas vezes têm que ter uma conta para ter um crédito à habitação, por exemplo, e depois ficam automaticamente impossibilitadas de ter acesso às contas de serviços mínimos bancários e, portanto, é essa a nossa proposta. Não queremos que as pessoas possam ter várias contas de serviços mínimos bancários, só para que fique claro. Relativamente apenas à resposta que me deram na primeira ronda e à questão da estrutura de custos que possa ter o home banking, o MBWay, etc., eu reconheço que possa haver aqui uma estrutura de custos, de facto, com as questões da segurança e tudo mais. Agora, não comparemos com aquilo que foi a estrutura de custos de uma rede como a rede do multibanco. Foi uma rede implementada por todo o país, com caixas multibanco por todo o lado, e que isso também tem um custo, que na altura foi um custo importante. E os bancos, talvez porque eram bancos públicos, na sua maioria, nessa altura a grande maioria dos bancos eram públicos, quando foi criado o multibanco, e considerou-se que era necessário fazer esse investimento e garantir esse acesso aos serviços bancários. E, portanto, se compararmos a estrutura de custos de uma rede como a multibanco, que é uma rede física, com aquilo que são a estrutura de custos
custos de uma rede informática é totalmente diferente e, portanto, nem sequer se pode comparar uma coisa com a outra. Agora, aquilo que nos preocupa, se nós proibirmos apenas as comissões no MBWay, falando em concreto da plataforma mais usada, é que os bancos possam simplesmente deixar de usar o MBWay. Ou seja, se o MBWay está impedido de ter custos, os bancos saem do MBWay e passam a ter esse serviço de transferências online apenas nas suas próprias plataformas, no seu home banking. E, portanto, daí que a nossa proposta é que, pelo menos, que todas as operações que nós temos acesso no multibanco possamos ter também isentas, quer no home banking, quer no MBWay, também para não haver aqui uma certa distorção entre aquilo que é o acesso a uma plataforma como o MBWay e o home banking de cada um dos bancos. E, portanto, só para especificar que essa é a nossa proposta. Por fim, queria deixar só uma pergunta que não tem totalmente a ver com este tema das comissões bancárias, mas tem, que é, neste período da Covid-19, se a DECO recebeu mais queixas relativas a comissões bancárias, porque nós temos recebido várias denúncias nesse sentido, portanto, de cidadãos que estão descontentes com aumentos de comissões bancárias, manutenção de comissões bancárias, e queria perguntar se a DECO também tem a sensação de que neste último período houve também uma falta de resposta por parte da banca à situação que os portugueses vivem no que diz respeito a esta questão das comissões bancárias. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então, não tem informação de mais nenhuma inscrição para a segunda ronda. Passo então a palavra à doutora Ana Cristina Tapadinhas para um período de 4 minutos de respostas. Tem os seus microfones ligados. Eu passarei a palavra ao Dr. Vinay e depois faria uma breve conclusão, se o Sr. Deputado, Coordenador, assim o entender e permitir. Está bem? Muito obrigada. Dr. Vinay, então, se faz favor. Obrigado. Tentar ser relativamente rápido. Em relação a fazer uma avaliação sobre os custos de entrada dos prestadores de serviços de pagamento e de moeda eletrónica, não temos feito essa análise e penso que será relevante fazê-la. Eu penso que a Autoridade da Concorrência já fez em tempos e nós contribuímos para isso, um paper sobre os custos de entrada das fintech para prestar esses serviços em Portugal. Portanto, essa resposta poderá também estar nesse paper da Autoridade da Concorrência. Em relação à venda cruzada e ao crescimento, por exemplo, no caso dos preços dos custos, aquilo que nós dizemos é que naquilo que é controlável pelo banco, esses preços não devem ser aumentados unilateralmente. Por exemplo, no caso de uma taxa de juro de variável indexada, naturalmente que o valor de Euribor é flutuante e não é da responsabilidade daquele banco. Portanto, não é esse aspecto que nós estamos a querer limitar. Estamos a falar de comissões que sejam impostas pelo prestador do crédito, que é o caso da comissão que nós não concordamos, de manutenção de conta, ou no caso da prestação de processamento, ou então da anuidade do cartão, que aí sim também é da própria carteira do banco. Na questão do seguro de vida, naturalmente sabemos que varia consoante a evolução da idade dos mutuantes. Aliás, quando se faz um crédito de habitação, é entregue uma ficha de informação normalizada que apresenta uma estimativa da evolução do seguro. Portanto, esse aspecto está, pelo menos de acordo com o que nós entendemos, relativamente salvaguardado. No caso das contas pacotes, é verdade, há muitas contas pacotes complexas e o consumidor nem sempre consegue perceber o que é que a compõe, portanto é um problema que nós entendemos que ainda não foi totalmente clarificado. Quanto à questão de imobilização de saldos e o seu peso e o custo que possa representar para os bancos, não é uma análise de custo que nós façamos. No entanto, o dinheiro que esteja, entre aspas, parado numa conta bancária, compõe depois o tal saldo que a atividade bancária vai usar para o seu negócio. Como tal, penso que não será propriamente um problema por si só. No questão dos serviços bancários, penso que o Sr. Deputado Duarte Alves já clarificou e nós entendemos a mesma posição. Nós dizemos que poderá haver, pelo menos, no máximo, uma conta de serviços mínimos bancários, mas ela não pode impedir o acesso a uma outra conta. E o caso do crédito à habitação é sinónimo disso. Eu posso ter uma conta de serviços mínimos bancários e depois, entretanto,
ter um crédito de habitação que me obriga, como eu referi há pouco, a ter uma outra conta bancária, como poderei ter uma outra conta bancária para outro serviço qualquer. O facto de eu ter uma conta de serviços bancários não vem desvirtuar a concorrência, pelo menos é o nosso entender. Em relação a formas de aumentar a adesão às contas de serviços bancários, nós temos insistido, e o Banco de Portugal tem alterado devagar algumas das condições, no caso das regras de informação e de publicidade da existência destas contas, e de facto há algum sinal de que estas coisas estão a melhorar pelo número de adesão e de transformação ou conversão de contas que têm sido verificadas nos últimos 2 anos. Depois, na questão agora respondendo ao Sr. Deputado Duarte Alves, na questão da estrutura de custos da MBWay e do que foi feito o investimento no multibanco no passado. Os custos que foram feitos eram realidades diferentes, estamos a falar de épocas diferentes, mas, entretanto, esses custos já terão sido amortizados e mais do que compensados se verificarmos naquilo que os bancos foram poupando com o fecho de agências, com o despedimento de pessoas e com o aumento de custos cobrados por transações ao balcão. Portanto, não nos parece que seja por si só um racional a aplicar. No entanto, e como disse muito bem o meu colega Tito, há custos de cibersegurança que são essenciais na questão do home banking, na questão das transações via aplicações telefónicas e que nesta fase representam um investimento que nós consideramos que poderá ser justificador de alguma cobrança. No entanto, e voltamos a frisar, tem de ser uma cobrança proporcional. Por fim, na questão de queixas por via da Covid-19, eu não tenho esses números presentes nesta fase, mas a questão das comissões bancárias sempre fez parte de um rol de queixas constante por parte dos consumidores e esta será uma altura também que os consumidores, por estarem em casa mais tempo, algumas das transações que fazem mais agora poderão estar a ser cobradas. Eu gostaria só de acrescentar que foi com algum agrado que vimos, por parte de alguns bancos, a iniciativa inicial de não cobrar comissões neste ambiente de Covid em algumas transações à distância, que claramente foram obrigatoriamente feitas pelos clientes que não saíam de casa. Portanto, nesse aspecto, verificamos com agrado que a própria indústria teve essa iniciativa e depois, entretanto, foi imposto por parte da legislação que para os consumidores que tenham tido um impacto, de acordo com os decretos desses impactos, que tenham tido este impacto, que estes clientes poderiam solicitar a não cobrança de comissões em transações à distância. E termino por aqui e passo para a doutora Ana Tapadinhas. Se faz favor, então, doutora Ana Cristina Tapadinhas. Bom, muito obrigada. Eu gostaria só apenas de introduzir mais 2 pequenos aspectos e, naturalmente, terminar com uma palavra de agradecimento. Em primeiro lugar, no que respeita justamente aos serviços mínimos bancários e, como eu disse inicialmente, na realidade, esta terminologia não é de todo intuitiva aos consumidores. Esta é a experiência que estamos a sentir no âmbito do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, que é que a maioria dos consumidores pode até preencher aqueles requisitos, mas de todo não identifica a expressão, a terminologia serviços mínimos bancários como uma conta de base universal, gratuita, como dizia muito bem a senhora deputada Mariana Mortágua. Por outro lado, também gostaria de acrescentar que, relativamente ao acesso, para além daquilo que tudo quanto foi dito pelos meus colegas especialistas nesta matéria, concretamente sobre os serviços mínimos bancários, na realidade acresce que também sentimos neste momento, justamente no âmbito do acompanhamento que fazemos dos consumidores no Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, que existem também outras dificuldades de acesso e que importava também ter alguma atenção, nomeadamente todos aqueles que se encontravam ou se encontram ainda num processo de insolvência, a dificuldade que têm em aceder a este tipo de serviços e, por outro lado, todos aqueles que, por algum incumprimento de um crédito, têm o seu nome na Central de Riscos do Banco de Portugal. Gostaria de deixar estas notas. Relativamente às comissões e relativamente, mais concretamente no que respeita às reclamações
das comissões. Naturalmente, e como disse o meu colega Vinay, de facto, as comissões têm sido alvo de inúmeras reclamações dos consumidores. Evidentemente que eu terei que apurar, e não quero, naturalmente, sem ter a certeza daquilo que estou a dizer, se durante este tempo Covid, estado de emergência, agora estado de calamidade, se efetivamente elas se mantêm, mas apenas para vos dar a seguinte nota, que entre 2019 e 2020 houve um aumento de 40% das reclamações na DECO, com base na questão das comissões bancárias e, justamente como eu disse no início, na indignação dos consumidores face ao seu aumento exacerbado, à isenção de algumas comissões, à redução da isenção de algumas comissões que anteriormente não existiam e, naturalmente, as tais comissões, como disse, bizarras. Por último, e enfim, em tom de despedida, agradecer mais uma vez enfim, a possibilidade que tivemos de dar a conhecer aquelas que são as nossas preocupações, que eu diria que nesta audição parlamentar em particular, mais do que preocupações, eu diria que foi o congratular-nos com o facto de a grande maioria dos partidos políticos e dos grupos parlamentares terem apresentado propostas que vão naturalmente ao encontro daquelas que são as nossas reivindicações antigas, esperando evidentemente que seja desta, como dizia também a senhora deputada Mariana Mortágua, que há tantos anos falamos disto, que seja desta e que finalmente sejam introduzidas regras que acautelem devidamente os interesses económicos dos consumidores e que reponham de alguma forma a injustiça de que eles têm sido alvo, fruto deste aumento e destas penalizações que têm sofrido com base nas comissões que têm sido criadas e aumentadas. E muito obrigada mais uma vez. Naturalmente que vamos enviar o que nos foi pedido ou outras questões que considerem pertinentes e que não tenham tido a ocasião de nos questionar, caso as saibamos responder, temos como sempre a maior disponibilidade. Muito obrigado, doutora Ana Cristina Tapadinhas, e muito obrigado também aos doutores Nuno Rico, Tito Rodrigues e Vinay Prangivan pelas respostas completas que deram às várias perguntas colocadas pelos senhores deputados. E resta-me mais uma vez agradecer à DECO e a todos que participaram hoje aqui nesta audição pela colaboração com este processo de especialidade que esperamos conseguir levar a bom porto com as vossas sugestões. Agradecer também aos senhores deputados a intervenção deles e terminar agradecendo aos nossos serviços da Assembleia da República, tanto à equipa de apoio da Comissão de Orçamento e Finanças como à equipa da ARTV que fizeram a gravação desta audição. Muito obrigado a todos e resta uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde.